Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ver o versículo 8. Só um versículo. Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler todos juntos esse texto de uma só vez. Você pode ler na sua versão, ou você pode olhar no telão. Atos 1, versículo 8, que diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos ler mais uma vez? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça por um pouco. Pai, te damos graças por esse dia, por essa palavra, pela tua bendita e santa palavra. Nos rendemos a ti, nos submetemos à autoridade da tua palavra e à instrução do Espírito Santo, esse que foi derramado abundantemente sobre todos nós. Nós damos a ele, ao Espírito Santo, a liberdade, convidamos para nos ensinar, para nos instruir, e que nessa noite, mais uma vez, o Senhor seja glorificado, o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado, o teu reino, Senhor, seja exaltado, enquanto nós abrimos o nosso coração para ouvir, para receber, para ser alimentado no Espírito, através da revelação que vem do Senhor para o nosso coração. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos dizem um amém bem forte? Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós precisamos sempre nos lembrar daquilo que nós somos, para aquilo que nós fomos chamados. Precisamos nos lembrar de quem nos chamou e para o que Ele nos chamou. O capítulo 1 de Atos dos Apóstolos narra o finalzinho do ministério de Jesus aqui na terra. Ele havia ressuscitado, passou 40 dias com os seus discípulos, comeu com eles, passou um tempo com eles, e agora ele está prestes a ser elevado aos céus. Ele agora está prestes a dar suas últimas instruções, e ele diz aos discípulos, em resposta a uma pergunta que os discípulos fizeram, perguntando, versículo 7, se você lê no mesmo capítulo, os discípulos perguntaram: Senhor, qual será o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Vocês sabem que na época o Império Romano dominava sobre Israel. Aquela terra passou muitos anos debaixo do domínio de outras nações. E na época de Jesus, o Império Romano era quem dominava. Mas os judeus, o povo de Israel, ansiava pelo dia em que eles teriam de volta a soberania da sua terra. E eles, então, preocupados, perguntam para Jesus: Senhor, quando será esse tempo em que o Senhor vai restaurar o reino, trazer de volta, tirar esses invasores da nossa terra, tirar esse jugo que nos escraviza?
Jesus tira o foco desse momento político que o povo vivia e coloca o foco no reino de Deus. Uma das coisas, irmãos, que nós precisamos pedir a Deus sempre é uma capacitação sobrenatural para focar sempre no reino de Deus. Porque o reino de Deus vai durar para sempre. O reino dos homens vai passar. Não havia nenhuma razão para Jesus se preocupar como é que seria, como é que o Império Romano ia se desmoronar alguns séculos depois. Jesus não gastou tempo com isso, porque esse mundo é temporal. Os reinos desse mundo são temporais. Os reinos desse mundo se sucedem, um cai e outro se levanta. O Império Romano, que naquela época era algo tão poderoso, era uma máquina que dominava o mundo inteiro. Onde está o Império Romano hoje? Ninguém tem notícia mais, só na história. Acabou seu poderio. Jesus nunca se impressionou com o Império Romano, nunca se impressionou com aquela máquina poderosa de conquistar nações. Por quê? Porque ele tinha o foco no reino de Deus. Você e eu precisamos ter o foco no reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus então chama a atenção dos discípulos e fala: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Estou lendo o versículo 7. Mas, versículo 8, ele diz: vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês terão então um propósito. Para que o Espírito Santo é derramado? Tem um propósito. Vocês serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Quem está entendendo, diga amém. O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém que presenciou algo, presenciou um fato, presenciou um acontecimento, e ela então é chamada, convidada a testificar diante de uma autoridade, na maioria das vezes diante de um tribunal, diante de um juiz, e ali ela dá testemunho, ela diz o que ela viu, ela conta a verdade, ela conta aquilo que ela viu a respeito daquele fato. Diante desse tribunal, então, ela tenta ser convincente. Foi para isso que eu e você fomos chamados, para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Darmos testemunho daquilo que Ele fez na sua vida, na minha vida, diante das pessoas, diante desse mundo. Meus irmãos, a obediência precisa ser a marca da igreja. A motivação da igreja precisa sempre ser a obediência. A obediência a quem? A obediência a Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Ele é o rei. Nossa motivação não pode ser a conveniência. Não pode ser a bênção apenas. Nossa motivação não pode ser o conforto. As bênçãos que Deus nos proporciona, isso faz parte. Deus deseja nos abençoar muito, com certeza. Mas não é essa a motivação maior, não é aquilo que é melhor para mim. A nossa motivação precisa ser a obediência ao mandamento de Jesus Cristo. Somos seguidores de Jesus Cristo, servimos a Jesus Cristo, ouvimos o seu comando e o obedecemos. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Saculeje seu irmão aí com muito carinho, amor e carinho, diga: nós somos obedientes. Profetizo na sua vida que você é obediente. Nós precisamos, irmãos, chegar o dia da nossa morte, como disse certa vez, escrevendo uma carta para a sua igreja, uma igreja norte-americana, um jovem que foi Marte entre índios lá no Peru, chamado Jim Elliot. Essa história desse homem você precisa conhecer. Se você ainda não conhece, você precisa ler a biografia desse homem. Ele morreu aos 29 anos de idade, massacrado. Ele e seus amigos, missionários, deixaram os Estados Unidos e foram pregar o evangelho nas matas, lá nas florestas do Peru. Mas ele terminou uma carta, quando escrevia para a sua igreja, dizendo assim: viva
de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, não lhes reste mais nada a fazer senão morrer. Vamos viver de tal modo, irmãos, que o dia da nossa morte a gente não tenha mais nada para fazer aqui, porque a gente fez tudo o que deveria ser feito. A gente fez tudo o que Jesus mandou a gente fazer. Quem quer viver assim, dá um glória a Deus aí. Portanto, queridos, trabalhar para Deus não é uma questão de habilidade. Trabalhar para Deus não é uma questão de metodologia, de capacidade. Trabalhar para Deus é uma questão de graça. É pela graça que nós não somente somos salvos, mas é pela graça também que nós trabalhamos e obedecemos a Ele. A mesma graça que nos alcançou para ser salvo é a mesma graça que nos capacita a obedecê-lo. É a mesma graça que nos capacita a fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Quem está entendendo isso? É por isso que muito frequentemente Jesus usa os fracos. Jesus usa os menos capazes para que a glória seja somente dele. A nossa vida, irmãos, não pode ser medida por outro padrão. A nossa vida precisa ser medida pela graça. A graça que foi derramada sobre a sua vida. É só pela graça. Se você é um ministério, a sua vida, o que você faz, precisa sempre ser medido pela graça de Deus, para que ninguém se exalte na presença de Deus. Foi Jesus quem disse: vocês serão as minhas testemunhas. Agora, o que acontece com uma testemunha? Num tribunal, e os advogados que estão aqui, né, juiz que está aqui, podem me ajudar nisso. Não é incomum que um advogado tente desqualificar uma testemunha, procurando defeitos, incongruências e etc. a respeito de uma testemunha que depõe contra seu cliente. O diabo vai tentar, irmãos, desqualificá-lo para ser uma testemunha de Cristo. O diabo vai fazer de tudo para desencorajá-lo, para distrair você, para despistar você, para convencê-lo de que você não precisa. Portanto, então, a primeira estratégia que o diabo vai usar para desencorajar você de ser uma testemunha de Cristo é a desqualificação. É a desqualificação. O que o diabo vai dizer? Você não é capaz, você não está qualificado para isso. Aí acontece, a gente começa a falar na primeira pessoa. Realmente eu não me sinto qualificado, eu não me sinto apropriado. Quero dizer uma coisa a você mais uma vez, escute isso: Deus não chama qualificados, Deus qualifica os chamados. Diga comigo, Deus não chama qualificados, Ele qualifica os chamados. Por que isso, irmãos? Para que a glória não seja sua. Se Deus chama qualificado, Ele vai dizer: fui eu que fiz, sou eu. Ele me chamou porque eu tenho títulos, eu tenho, capacitação, né? E olha, Jesus parece que tem, né, esse senso de humor interessante, né? Satanás vai dizer para você que Deus é exigente demais, que a exigência de Deus é muito acima de você, que Ele só chama ou emprega especialistas, Ele só emprega pessoas peritas, com personalidades fortes e assim por diante. Jesus, quando olhou para os discípulos, Ele simplesmente disse: vocês serão minhas testemunhas. Porque para ser testemunha não precisa de qualificação nenhuma. Para ser testemunha não precisa de virtude nenhuma. Para ser testemunha você não precisa de fazer curso nenhum. Para ser testemunha você só precisa ser obediente. Para ser testemunha você só precisa ser verdadeiro. Para ser obediente, para ser testemunha, você só precisa obedecer o que Jesus mandou você fazer e falar a verdade. Isso tem a ver com atitude somente. Portanto, todas as vezes que nós falamos de obediência,
a sermos testemunhas, estamos falando de atitude, não estamos falando de qualificação, nós não estamos falando de virtude, estamos falando de uma atitude. Senhor Jesus simplesmente disse: vocês serão minhas testemunhas depois que tiverem recebido o poder do Espírito Santo, e vocês vão fazer isso até os confins da terra. Quem é que pode ser testemunha de Cristo? Quem pode ser testemunha de Cristo? Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vocês podem ser minhas testemunhas. Vocês, pessoas simples. Vocês, coletores de impostos. Vocês, pescadores rudes, calo nas mãos. Vocês, pessoas simples, que não se acham. São vocês que serão chamados de testemunhas. Jesus chamou aquele homem gadareno, ex-gadareno, aliás, o gadareno cheio de capeta. 6.000 demônios moravam. Pense num alojamento poderoso. Era o corpo daquele homem. 6.000 capetas dentro daquele homem. Jesus expulsou todo mundo, limpou ele, salvou, libertou e disse: agora volta para a tua casa e seja minha testemunha na tua casa. Você tem casa? Você tem família? Então é lá que você vai começar a ser testemunha. Ah, mas eu estou me preparando ainda para um dia, quem sabe. Não, Deus já fez alguma coisa na sua vida? Então começa a contar isso. Aliás, nós estamos chegando ao final do ano, e nós estamos nos preparando para gravar alguns testemunhos do que Deus fez na sua vida esse ano de 2017. Você tem algo para contar? Ou não tem para contar? Você tem algo para contar? Eu quero ouvir, todos nós queremos ouvir. Vamos gravar um vídeo e passar isso aqui no final do ano, em nome de Jesus. Quem tem coisa para contar, por favor, comece a contar a bênção em nome de Jesus. Pessoas simples. Tiago, capítulo 2, versículo 5, ele diz: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Nós precisamos ajustar as nossas velas com o vento do Espírito Santo. Precisamos ajustar, porque o ataque da desqualificação vem para que você acredite que Deus não te chamou. Ele vem para entristecer teu coração, para você se comparar com outras pessoas. Mas o chamado para nós, irmãos, é: não ande sozinho. Foi o tema da nossa última série de mensagens. Não ande sozinho. Ande com pessoas que têm o mesmo propósito que você tem. Ande com pessoas que te levam para mais perto de Deus. Você quer um bom índice, um bom check-up, uma boa maneira de você aferir quem você deve ter como amigo? Esse seu amigo, essa sua amiga, te leva para mais perto de Deus ou ele te leva para mais longe de Deus? Se aproxime de pessoas. Ande com pessoas. Você deve se aproximar de todo mundo para trazê-los para Cristo. Mas ande com pessoas que vão te levar para mais junto do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Lembre-se que o ministério de ser uma testemunha de Cristo é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Isso vai durar a vida inteira. Muitos, infelizmente, irmãos, têm sucumbido a esse ataque da desqualificação e ficado pelo caminho, sentado nos bancos da igreja, esperando que um dia algo aconteça. Não, já aconteceu algo na sua vida. Jesus já te libertou, te salvou, te encheu com o seu Espírito Santo. Agora você vai e obedece, e seja uma testemunha. Quem recebe, diga glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus, faça algum barulho, diga alguma coisa de júbilo. A segunda estratégia que o diabo usa, isso aqui não está na sequência, tá? Só uma questão da gente didática. Segunda estratégia para desencorajá-lo como uma testemunha é aquilo que a gente chama de hedonismo. Ouviu falar em hedonismo? O que é hedonismo? É uma doutrina filosófico-moral que diz que o prazer é o supremo bem da vida humana. Tudo vale pelo prazer. Se dá prazer,
você deve fazer, diz essa filosofia. O caminho, portanto, para a felicidade, segundo essa doutrina, é a busca incessante do prazer. Vivemos num mundo que busca o prazer a todo custo. Eles estão catando toda a indústria do entretenimento, ela busca fornecer, te dar, te oferecer prazer em diversos níveis. Ser testemunha, por outro lado, o diabo vai dizer para você, olha, ser testemunha provoca muito sofrimento. Aliás, a palavra testemunha, aqui em Atos capítulo 1, versículo 8, é uma tradução da palavra grega martíria, aqui, de onde deriva-se a palavra mártir. O que é um mártir? Um mártir é aquele que está disposto a morrer por algo. Uma testemunha é alguém que está disposto a dar testemunho de uma verdade, da sua fé, e mesmo que seja necessário, ele está pronto a pagar com a sua própria vida, contanto que o seu testemunho seja mantido. Ser um mártir por amor a Cristo. E aí o diabo vai dizer, você merece ser feliz. Por que você tem que atrair sofrimento para a sua vida? Você já viu aquele testemunho que você muitas vezes dá e as pessoas ridicularizam você? Já viveu isso? O bullying gospel espiritual. Mas eu estou me divertindo. Eu estou me divertindo vendo um monte de jornalista atordoado, parece umas baratas tontas. Na mídia, a grande mídia brasileira, toda vez que o presidente americano faz um negócio, eles ficam loucos. E a última, reconhecendo Jerusalém como capital eterna do povo judeu, os jornalistas estão acusando agora os crentes evangélicos americanos de ter votado naquele louco. Eu estou me divertindo vendo eles endemoniados. Misericórdia. Que eles não conseguem entender. As coisas espirituais, irmãos, só se discernem espiritualmente. Eles não conseguem entender que Deus está com a mão naquele negócio, que Deus pôs a mão naquela terra, que Deus pôs a mão sobre aquele povo. Eles só entendem a linguagem de vamos ser felizes, né? Eu me lembro de uma expressão do C.S. Lewis, que ele disse certa vez que nós não nascemos para a felicidade. Hello, tem alguém aí? Não nascemos para a felicidade, mas nascemos para amar e para servir a Deus e ao próximo. E quem descobrir essa verdade e praticá-la vai receber e descobrir depois que a felicidade começa a acompanhá-lo. Para onde ele vai, a felicidade vai atrás. E a felicidade vai buscando ele. Ele não vai mais em busca das bênçãos. As bênçãos agora começam a correr atrás dele. Porque nós fomos feitos para amar, servir a Deus e ao próximo. E quando praticamos isso, aí o nosso propósito começa a aparecer. E aí a felicidade vem e te alcança. Quem recebe, diga glória a Deus. É claro que amar, irmãos, muitas vezes vai provocar muito sofrimento. Quem já não sofreu por amor aqui, né? Amor provoca sofrimento, sim. Mas sabe de uma coisa? Embora a sociedade tenha essa tendência, né, natural de repudiar o sofrimento humano, inclusive pessoas na própria igreja, né, acalentam, alimentam esse sonho de que um dia vão chegar num estado de tamanha comunhão com Deus que não vai haver mais sofrimento. Ei, só no céu, viu? Só no céu vai ter isso. Enquanto estivermos desse lado da eternidade, vai ser com sofrimento, mas vai ser com muita glória. Vai ser com esforço, vai ser com dificuldade, mas vai ser com muita glória de Deus. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Portanto, estamos vendo aí pessoas ensinando, até na igreja, né, as pessoas a não sofrer mais. Pare de sofrer. Você pode parar de sofrer aqui, mas vai sofrer ali ou acolá. Faz parte da vida, querido.
A tristeza não é uma doença. Tem dia que você vai estar triste. Tem dia que você vai estar acabrunhado. Nunca mais eu tinha usado esse adjetivo, cara. Existe? Se não existe, vai existir. Acabrunhado. É o camarada que amanhece o dia assim, meio cheio de lundum. Né? É às vezes aquele negócio que só o nordestino entende. Ele amanhece de pantim, cheio de pantim. O que esse menino tem? Nada, ele tem pantim. Isso é negócio de pantim de menino. Por quê, irmãos? Por quê? Porque nós precisamos ser avisados que ainda vivemos num mundo caído. E se vivemos num mundo caído, ele está posto no maligno e isso continua gerando sofrimento na raça humana. É por isso que as pessoas sofrem. Não é porque tem alguém culpado. Essas vertentes políticas equivocadas e malignas ficam tentando encontrar um culpado. Não existe culpado. Culpado se tem alguém culpado, Jesus se tornou o culpado por tudo isso e foi colocado nele todo o pecado, toda a desgraça, e nós precisamos nos alegrar porque Jesus redimiu essa terra, redimiu a minha vida e a sua. Nós precisamos, irmãos, preparar nossas famílias, nossos filhos e a igreja para o sofrimento, para enfrentar o dia mau. Pastor, não fala nisso, cruz credo. É só bênção. Mas o dia mau faz parte da vida. A Bíblia diz que nós vamos ter que enfrentar esse dia, mas nesse dia do dia mau, Jesus vai continuar contigo, vai entrar contigo no dia mau, e vai sair do outro lado e vai estar com você, e vai ser uma bênção. Deus não evitou que Daniel entrasse na cova dos leões, mas ele entrou com ele e fechou a boca dos leões. E no outro dia, todo o planeta e todo o vastíssimo e gigante império persa tinha um decreto dizendo: a partir de hoje só pode dar louvor e glória e culto ao Deus de Daniel. Porque o dia mau, muitas vezes, para nós, é a preparação do bem. O do infortúnio, o aparente infortúnio, muitas vezes, irmão, na nossa vida, é a preparação para o sucesso. É a preparação para dar um salto adiante. Se você confiar em Deus, se você ama a Deus, até o dia mau vai concorrer para o teu bem, para abençoar a tua vida em nome de Jesus. É por isso que muitas vezes tem pessoas que, quando confrontadas com o seu pecado, elas dizem cinicamente assim: mas eu não tenho o direito de ser feliz. Como se ser feliz fosse o alvo de todo ser humano, e que tudo é possível e que tudo é justificável desde que seja para que eu seja feliz. Você não nasceu para ser feliz, beleza? Você nasceu para obediência, você nasceu para amar, você nasceu para amar a Deus, para servir a Deus e ao próximo. E quando você fizer isso, você vai ser feliz. Quem recebe, diga glória a Deus. Deus é a fonte de todo o prazer que você precisa. Quem recebe, diga glória a Deus. Uma terceira estratégia que Satanás usa para desencorajar você como testemunha é o narcisismo. Já viu falar nesse bicho? Não dá tempo de falar sobre Narciso, né? Eita, faltou a palavra. É uma pessoa, é uma figura, né, da mitologia, que diz que ele se apaixonou por ele mesmo. Um dia ele olhou no espelho d'água, né? Naquela época não existia espelho, ele se viu reflexo na água e se apaixonou por si mesmo. E ele se apaixonou tanto que ele caiu na água e morreu afogado. Esse é um pensamento filosófico que diz que nós somos belos e que nós precisamos ser reconhecidos como tais. Narcisismo, irmão, não passa de mundanismo misturado com carnalidade. Nós éramos as coisas mais horrorosas que esse planeta já viu.
deformados pelo pecado, mas Jesus nos tornou bonitos para Ele. Jesus nos aprumou, Jesus nos deu esperança, e agora o pecado não nos deforma mais, porque o pecado não nos vence mais. O narcisismo, irmãos, é aquilo que leva, ou nos leva a fazer as coisas certas pelas motivações erradas. Às vezes até fazemos as coisas certas, mas pelos motivos errados. Para depois só nos orgulhar e procurarmos bajulação. Isso é conversa de Lúcifer. Diga, está amarrado em nome de Jesus. O testemunho, querido, que nós precisamos dar não é o nosso. Nós, que eu digo de nós mesmos. Nós damos o testemunho daquilo que Jesus fez na minha vida, na nossa vida. O testemunho que temos que dar não é o da igreja Mir. O testemunho que devemos dar não é o do pastor. O testemunho que devemos dar é do Cristo crucificado, que morreu, ressuscitou, mas está assentado à direita de Deus Pai e voltará em glória. Esse é o testemunho que você e eu temos que dar. Amém. Testemunhamos do que Ele fez. E enquanto testemunhamos, anunciamos o senhorio de Cristo e o poder da sua obra na cruz. Quem dá glória a Deus por isso? Quarto e última estratégia do diabo, pelo menos somente 4 que eu escolhi, é o secularismo humanista. O que é o secularismo, irmãos? A Europa está dominada pelo secularismo. O secularismo humanista coloca o homem no centro de todas as coisas. Ele tirou Deus e se sentou na cadeira de Deus. Tudo deve girar em torno do homem. O homem é seu próprio Deus, ele se basta. Deus não existe, Deus foi embora, se existe, está em algum lugar que ninguém sabe onde ele está. O espírito do anticristo, ele quer se assentar no lugar de Deus, e ele já tem feito isso. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz, o qual, se referindo ao espírito do anticristo, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não se engane, o espírito do anticristo está aí, trabalhando nos governos, nos ambientes que se faz leis, onde se exerce autoridade. Mas o que você e eu precisamos nos lembrar é de que fomos chamados para obediência. Quando as pessoas ficarem muito preocupadas, e aí, como é que vai ser? E a política, e a economia, essas coisas, é claro que você deve, se você gosta de procure entender essas coisas, não tem nada errado nisso, mas nunca coloque seu foco nisso. Como Jesus fez com os seus discípulos, tire o foco dessas expectativas e coloque o foco no reino de Deus. O reino de Deus nos chama para a obediência. Eu quero só mencionar 3 coisas que Jesus nos ensina nesse texto que lemos. 3 coisas para sermos testemunhas do Senhor. Você só precisa de 3 coisas, nada mais do que isso. E elas estão no texto. A primeira delas é que o Senhor nos deu uma promessa. A promessa do Espírito Santo, que foi cumprida no dia de Pentecostes, quando o Senhor Jesus disse, 10 dias antes recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, isso se cumpriu no dia de Pentecostes e está valendo até hoje. Você crê que o Espírito Santo está na sua vida hoje? Você crê que você está cheio do Espírito Santo? Isso é pela fé, a gente crê pela fé. Se você está cheio do Espírito Santo, creia que isso é para um propósito. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é para você dizer, eu sou cheio, olha como eu sou mais cheio do que o outro. Ou então, alguns acham que ser cheio do Espírito Santo é para falar em outras línguas, né, receber os dons e fazer coisas sobrenaturais. Isso faz parte também. Mas a principal razão pela qual o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre a minha vida e sobre a sua, é para que a gente seja capaz de manter o nosso testemunho.
Quem vai capacitar você a manter o testemunho diante de pessoas escarnecedoras, pessoas volúveis, egoístas, que andam distante de Deus, ridicularizam a fé. Quem vai capacitar você a manter seu testemunho é o Espírito Santo, que habita em você. Quem recebe, diga glória a Deus. Foi esse mesmo poder que no dia de Pentecostes, os apóstolos que antes estavam com medo, escondidos, com medo de ser presos igual Jesus, depois que eles recebem o impacto da presença do Espírito Santo, Pedro, o medroso que estava escondido, Pedro que negou Jesus, se levanta no meio da multidão e prega uma mensagem, 3.000 pessoas se convertem de uma vez só. Ele se levanta na frente de todo mundo e diz: vocês que mataram a Jesus, a esse que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. E eles perguntaram: o que nós vamos fazer? E ele falou: arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus. Recebemos a promessa. O Espírito Santo está com você, está comigo. Durante todos os dias Ele está conosco. Você pode ser uma testemunha como Pedro foi. Quem recebe, diga glória a Deus. Segunda coisa, Ele nos deu uma ordem: sereis minhas testemunhas. Irmãos, uma ordem. Vamos chamar aqui, né? Novamente a ajuda aqui dos nosso pessoal da área do direito aí. Há uma máxima que se fala dizendo assim, que ordem de juiz não se discute, se cumpre. Estou certo? Vai descumprir a ordem do juiz para você ver, botar você em cana, né? Ele tem autoridade para isso. Agora eu te pergunto, você acha que Jesus tem menos ou mais autoridade do que um juiz de direito da nossa terra? Se ele tem mais, por que a gente consegue discutir tanto as ordens dele? Não, poxa, é porque eu estou assim ainda, estou, né? Eu não sei, eu estou esperando me aposentar. Não, é porque eu estou construindo minha casa. Quando eu terminar de construir minha casa, aí eu vou pensar nisso. Não, porque eu estou estudando para o concurso. Irmãos, concurso é muito difícil, gente. Né? Mas são tantas desculpas. Só que tem uma coisa. O juiz manda prender logo imediatamente, se você descumprir a ordem dele. Jesus não faz isso. Mas um dia ele vai perguntar. Ou um dia ele vai dizer, servo bom e fiel. Ou ele vai dizer, servo mau e negligente. O que você quer ouvir de Jesus? Ele vai dizer, eu ordenei que você fosse minha testemunha. O que você tem feito? Nós somos chamados para a obediência. Quem recebe, diga amém. E por último, além dele nos dar o Espírito Santo, além dele nos dar uma ordem, ele nos deu uma geografia. Qual é a geografia? Até os confins da terra. Existe alguém em João Pessoa que precisa ouvir desse testemunho? Sim ou não? Muita gente. Mas aonde existir alguém, um ser humano nessa terra, que ainda não ouviu falar de Jesus, lá é nosso campo missionário. Mateus 24, 14 diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós não sabemos quando isso vai se cumprir, se está perto, se está longe. A contar pelos acontecimentos e pelo cumprimento das profecias, nós cremos que isso está mais perto do que a gente imagina. Seja como for, não é tempo de discutir se o Império Romano vai sobreviver ou não, se Israel vai construir o terceiro templo, já naquele monte do templo, onde os muçulmanos dizem que é a esplanada das mesquitas, como a Bíblia diz que vai acontecer, não sei. Não fique especulando essas coisas. Precisamos continuar ouvindo Jesus dizer, não vos compete saber essas coisas, mas receberão poder. E vocês serão, ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e serão minhas testemunhas. Diga comigo, testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Que o Senhor abençoe sua vida. Que o Senhor te faça uma testemunha destemida. Uma testemunha capaz de manter o seu testemunho, mesmo diante ou em face da oposição, do constrangimento, do escárnio, ou até mesmo da morte. A Bíblia diz, ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Irmãos, se a gente comparar, não há nem como comparar, porque a Bíblia diz que jamais subiu ao coração do homem a mente, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas se você conseguir com a sua mente finita, comparar quanto tempo você vai viver aqui na terra e quanto tempo você vai viver na eternidade, não dá nem para a gente começar a conversar. Porque é para lá que nós vamos.